Olá pessoal, aqui eu vou falar um pouco da importância da calibragem dos pneus e por que eu resolvi adotar um calibrador do tipo caneta, tá? Um pneu perde ar naturalmente por volta de 1,5 psi por mês, tá? Caso o pneu esteja íntegro, não tenha nenhum tipo de vazamento, ele naturalmente vai perder um pouco de pressão, tá? Então, é necessário que a gente calibre os pneus a cada 15 dias ou uma vez por mês e sempre com os pneus frios, tá? O que significa rodar menos de 3 km da tua casa até o posto de combustível a baixa velocidade. Tá? Isso irá garantir, obviamente, a segurança dos ocupantes do veículo, o desgaste regular dos pneus e um consumo de combustível adequado, tá? Essas informações estão aqui, ó, nesse link da Michelin aqui, que tem um tutorial bem legal, eu recomendo a leitura. E aqui ele também reforça a ideia de você ter um calibradorzinho à mão, tá? Sempre que for calibrar os pneus no posto. E eu vou contar um pouco disso aqui ao longo do vídeo. Tá? Manter a pressão adequada dos pneus, ela é importante para ter um desgaste regular dos pneus. E aqui eu trago uma imagem que, olha, se a pressão for baixa, você vai ter um desgaste nas laterais do pneu, tá? Eu acho que muita gente já deve ter visto esse tipo de imagem aqui. Se a pressão for excessiva, você deve começar a ter um desgaste mais na parte central do pneu. E se a pressão for correta, você aí tem um desgaste em toda a banda de rolagem do pneu, tá? Então, além de garantir a segurança, você garante a vida útil do teu pneu. Aqui eu trouxe um experimento de como a pressão do pneu varia em função da temperatura, tá? Então o veículo ficou parado na garagem e num dado dia eu fiz uma medição com a temperatura ambiente por volta de 25,8 graus, depois eu refiz essa medição de pressão com a temperatura ambiente em 19,8. E aqui, entre uma medição e outra, foram esses horários, isso aqui foi menos que 24 horas, tá? E num segundo momento, eu também consegui fazer uma outra medição, sendo que a primeira foi com a temperatura 19,4 e logo depois, durante o dia, eu medi novamente com a temperatura já estava em 33,5. Então aqui, olha, com o ΔT, aqui, o delta de temperatura variando de menos 6 graus, a pressão do pneu também variou menos 1 psi, tá? Ou seja, a temperatura esfriou, a pressão do pneu diminuiu, tá? Aqui o delta já foi maior, foi por volta de 14 graus e a variação da pressão também foi por volta de 2 psi. Então ela aumentou a temperatura, aumentou a pressão no pneu. O que a gente pode mais ou menos concluir? Que é o seguinte, se a gente fizer a média dessas duas leituras, a cada 6 graus e meio aí, a gente vai ter 1 psi. Então se eu esfriar, eu tenho menos 1 psi, é como se o pneu murchasse. Se aquecer, o pneu, a pressão interna do pneu ela aumenta em 1 psi a cada 6 graus e meio de variação de temperatura. Tá? Aqui eu trago a pressão em função da altitude. Tá? Isso não é muito comum, a gente acho que nunca parou para pensar nisso, mas é a título de curiosidade. Tá? Então, aqui esse eixo de altitude, tá? Sendo que zero é o nível do mar, e aqui é a pressão de calibragem do pneu. Tá? Então, se eu estiver ao nível do mar e calibrar o pneu com 32 psi e subir a serra e for para uma cidade que está a 800 metros de altitude, a pressão interna do pneu, que era 32 psi, ela passa a ser 33,3, um pouco menos que 33,5. Tá? Agora, se eu calibrar na cidade que eu citei aqui, que está a 800 metros de altitude, e descer ao nível do mar, eu calibro então com 32 psi e desço para o litoral, é como se o pneu murchasse. Tá? Ele vai estar próximo de 30,5 psi. Então, aqui vale o seguinte, tá? Se você calibrar no litoral e subir a serra e chegar na tua cidade obviamente está numa região mais alta, calibra de novo, tá? E quando você chegar no litoral, o pneu vai estar mais murcho, tal, mas você vai ficar uma semana, 15 dias, não tem problema. Agora, se for ficar vários meses lá, calibra lá no litoral novamente, porque você pode ver que a pressão ela também varia em função da altitude, tá? Agora eu trago um outro experimento
que eu fiz com relação assim, à pressão do pneu em função do uso, tá? E aqui são os dados da rota e eu vou explicar um pouquinho, tá? Então, o clima ele estava parcialmente coberto, tá? Então ele estava meio nublado no dia que eu fiz esse experimento. A altitude de partida foi de 787 metros e a altitude de chegada 602 metros. Então, lembrando lá do gráfico de altitude, né? Se eu calibro na altitude mais alta e vou para o litoral, o pneu murcha um pouquinho. Então, nesse caso aqui, o pneu, em tese, ele vai murchar um pouquinho, né? Mas é pouca coisa, a gente pode desconsiderar, tá? A temperatura ambiente, na partida, ela estava com 27,8. Ao término do percurso, ela estava com 29,3. Também não variou muito. E a distância, ela foi de 51 quilômetros, tá? Então, eu percorri um trajeto de 51 quilômetros, fazendo algumas medições, tá? O trecho eu dividi entre urbano e estrada, né? Então, aqui é urbano, estrada, urbano, estrada, urbano. Tá? E aqui são os quilômetros que eu percorri em cada trecho, tá certo? Eu também medi a temperatura do asfalto, né? Mais ou menos a cada 15 quilômetros. Então, nos primeiros 14 quilômetros estava 41,3, próximo de 30 quilômetros estava 42,9, basicamente se manteve. E já chegando no final do percurso, ele estava um pouquinho mais alto, 45,6. O asfalto, pessoal, ele é bem sensível à incidência de sol, né? Então, se você pegar um dia mais ensolarado, pô, vai chegar a 50 graus fácil, tá certo? E aqui é a velocidade média do percurso, tá? Então, essa aqui é a velocidade média total do percurso. Eu andei mais ou menos a 47,2 km por hora. E aqui é a velocidade média em cada trecho, tá? E aqui é mais ou menos o trecho percorrido que eu trouxe, apenas para curiosidade também. E aí, aqui é o seguinte, olha, esse trecho de estrada aqui, ela é bem sinuosa, é uma estradinha que fica numa zona rural, também tem um pouco de lombada, tal. Então você pode olhar aqui, ó, que a velocidade média é menor do que essa velocidade média do trecho urbano, que era uma avenidona mais compridona, quase sem farol, tá certo? Então isso aqui só para entender um pouquinho entre estrada e trecho urbano, nem sempre a velocidade é superior na estrada, tá? Bom, esses foram os instrumentos que eu usei, tá? Eu usei um termômetro infravermelho para medir a temperatura do asfalto e a temperatura do pneu. Eu medi um termômetro tipo espeto, desses de uso doméstico, para medir a temperatura ambiente. E eu usei um calibrador tipo caneta para medir a pressão interna do pneu. Tá? E após o uso, aqui estão os resultados. Tá? Então, novamente, aqui o percurso todo foi um percurso misto urbano-estrada, como eu tinha dito, todo asfaltado. A distância percorrida, mais uma vez, 51 km. O tempo total foi 1,1 hora. A velocidade média na cidade, tá? Se eu pegar todos os trechos de cidade e calcular a velocidade média, foi por volta de 37 km por hora. A velocidade média em todos os trechos de estrada foi 52 km por hora. A velocidade média total, 47. A temperatura média do asfalto de todo o trecho, então, foi 43,3. Tá? E aqui as pressões do pneu, tá certo? Na partida e depois na chegada. Então, o delta de temperatura ambiente variou pouco, 1,5 graus. A gente pode desprezar qualquer efeito na pressão do pneu com relação à temperatura ambiente. A temperatura do pneu, ela já variou 14 graus, tá certo? Então ela estava aqui, essas foram as médias dos 4 pneus, aqui são os valores unitários de cada pneu, e aqui o valor unitário de cada pneu na chegada. Né? O ΔP do pneu, então o delta de pressão interna do pneu foram 3 PSI. E o ΔH, como eu parti de um ponto mais alto e cheguei num ponto mais baixo, é como se o pneu ele tivesse murchado 0,3 PSI, mas eu também desprezei. Tá? Eu considerei que a pressão interna do pneu ela aumentou em 3 PSI. E pessoal, e por que isso? Tá? Pelo seguinte, se vocês olharem
pneu aí do carro de vocês, vai ter uma informação da pressão máxima interna. Nesse caso aqui, o Bridgestone Turanza ER300, aro 16, 185, 55, 83V, ele diz que é o seguinte, ó, você não pode exceder 40 PSI de pressão. Tá? O fabricante ele diz o seguinte, para você calibrar com 32 PSI os pneus dianteiros. Durante o percurso, como nós vimos, envolve temperatura, altitude, enfim, uma série de coisas, ele facilmente aumentou em 3 PSI. Então, o meu pneu, que estava inicialmente calibrado em 32, ele foi, depois de uma certa quantidade de quilômetros rodados, ele chegou a 35. E aqui vem o ponto. Eu já tive, eu não sei se vocês tiveram esse tipo de problema, mas eu já peguei aqueles calibradores digitais de posto de combustível descalibrado. Descalibrado em 5 PSI eu já peguei mais de uma vez, tá certo? Teve um caso uma vez que ele estava um pouco mais exagerado, estava em 10 PSI. Todas as vezes que eu pego um calibrador desse, que está registrando a pressão incorreta, está calibrando o pneu de maneira incorreta, eu chamo o gerente. Para minha surpresa, um dos postos de combustíveis, o cara não deu muita bola. Ele ficou até um pouco bravo e tal. E aí isso me chamou um pouco a atenção. Foi aí que eu decidi comprar um calibrador tipo caneta, tá? Então, esse aqui é o calibrador que eu usei nesses ensaios aqui e que eu uso frequentemente, tá? Então é um Steaula BC110-1, ele vai de 10 a 50 PSI com divisão de 1 em 1 PSI. Pessoal, custa baratinho, custa R$10 e tem duas vantagens. Uma, você pode na tua casa dar uma checada nos pneus antes de sair, e se ele estiver próximo da calibragem original, você pode tomar a decisão de parar ou não no posto de combustível, então você não tem que parar para pegar o calibrador e ver que teu pneu estava na calibragem, tá certo? E também quando você pegar um posto que você calibra com certa frequência e você coloca lá e ele está demorando para chegar na pressão, indicando quase que teu pneu está um pouco mais murcho, aí você desconfia desse calibrador. E aí se você tiver um calibrador desse tipo caneta, você pode, após ele apitar lá, você pode colocar. E olha, eu já peguei com uma certa frequência aí uma calibração fora, inclusive eu mudei de ponto, né? E aí chegou um outro carro, o cara colocou, eu fui calibrando o meu, e aí eu perguntei para ele, pô, você tá com a sensação que teu pneu tá murcho? Aí o cara falou, pô, tá meio estranho mesmo. Eu falei, olha, usa esse calibrador aqui, vê quanto que tá a pressão final do teu pneu, e estava superior mesmo, ou seja, aquele calibrador estava realmente medindo errado. Então, no tutorial da Michelin, eles recomendam que você tenha um manômetro desse tipo, né, para sempre checar, e funciona bem. Ah, e como que eu sei que esse calibrador tipo caneta está correto? Cara, quando você comprar um, vai num posto, termina de calibrar, verifica. Se bater, legal. Vai no outro, né? Pô, se bateu com uns 3, 4 calibradores de posto, com certeza o teu calibrador caneta está medindo muito próximo do real e você pode confiar nele e desconfiar quando uma pressão tiver um pouco mais exagerada ali e você verificou, tá bom? Espero ter ajudado. É isso aí, valeu!